nós estamos aqui de volta no podcast Medicina do Futuro com um tema muito interessante e que afeta muitas pessoas, que é a disbiose intestinal. Vocês já ouviram falar nisso? Disbiose é uma alteração do número e do tipo de bactéria que nós temos dentro do nosso intestino. Mas antes de falar isso, eu preciso destacar um papel promissor que é esse conhecimento do intestino na medicina do futuro. Porque quem souber como esse intestino funciona, consegue regular esse paciente, diminuindo muito, por exemplo, doenças autoimunes. A gente sabe hoje que esse intestino é muito mais do que um órgão de digestão, absorção e excreção. Ele é um órgão imunológico. 70% da nossa imunidade está nesse intestino. 80% dos neurotransmissores do tipo serotonina são produzidos no intestino. Não é que eles vão para o cérebro, mas parece que o intestino manda uma informação através de um grande nervo, que chama nervo vago, para o cérebro produzir serotonina. E também dá alguns tijolinhos para ele conseguir absorver e produzir essa proteína lá no cérebro. Diminuir ou aumentar a sua chance de doença autoimune. Se eu cuidar desse intestino, eu diminuo muito. Hoje, o Dr. Alessio Fasano, o renomado Dr. Alessio Fasano, que é o chefe da gastroenterologia pediátrica de Harvard e foi candidato até a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina alguns anos atrás, ele já fala há alguns anos que toda doença crônica vem do intestino. O que eu acredito é que toda doença crônica passe pelo intestino em algum momento. E que esse intestino é fundamental para você ter uma vida mais harmônica, uma vida mais saudável. Mas vamos começar a falar o que é essa disbiose intestinal no final das contas. Disbiose significa desequilíbrio. Então vamos imaginar que eu tenho uma mansão e eu resolvi fazer uma festa para 1000 pessoas. Estão todas lá dançando, comendo comida boa, em harmonia, todo mundo feliz. E de repente entram alguns penetras nessa festa. Até penetras começam a comer a sua comida, acabam com a comida, começa a criar confusão, diminuir a harmonia dessa festa que está acontecendo e afetar a sua mansão como um todo. Não é só lá no salão de festa, não. Pode alterar até lá os quartos da sua mansão. É mais ou menos isso que é a disbiose intestinal. É uma alteração no número e no tipo de bactéria. Bactérias que a gente pode dividir, é uma divisão didática, né? Em bactérias boas e bactérias ruins. Então é como se aumentasse o número das bactérias ruins nesse intestino, alterando muito do meu metabolismo. Como esse intestino é responsável por imunidade, por produção de serotonina, por diminuir a sua chance de doença autoimune, você, consequentemente, vai ter uma alteração de todos esses fatores. As principais causas dessa disbiose intestinal são várias, mas as principais é uma alteração alimentar. Comida é sempre informação. Ou eu estou mandando inflamar, ou eu estou mandando desinflamar. Não tem comida neutra. Então, se eu como uma comida extremamente inflamatória, se eu como uma comida riquíssima em açúcar, ultraprocessada, eu vou acabar diminuindo a comida que a minha bactéria, na verdade, quer comer, que é o alimento de verdade. Ela quer comer fibra, ela quer comer comida fermentada, ela não quer comer um pacotinho de biscoito. Outro ponto, além desse alimentar relacionado à qualidade da comida e às calorias vazias que a gente fala, ela inflama só com caloria e sem nutriente, fazendo a minha bactéria passar fome. Eu sempre brinco com meus pacientes que se a sua bactéria intestinal estiver feliz, você também está feliz. Outro ponto importante é em relação ao uso de antibiótico terapia. E quando eu falo de antibiótico terapia, não é somente aquela criança que fica fazendo ciclos recorrentes de antibiótico por dor de ouvido. Tá? Essa criança também vai abaixar a imunidade e cada vez mais vai ter infecção de ouvido, se você não tratar o intestino. Mas nós pensarmos maior, pensarmos em tudo que mata a bactéria. Tá? Antibiótico, antivida. O que é antivida? Antibiótico é antibiótico. Flúor é antibiótico. Cloro, água sanitária,
é antibiótico. Pesticida é antibiótico. Conservante é antibiótico. Alguns espessantes são antibióticos. Então, se nós pensarmos bem, todo dia a gente está mandando uma informação de morte de bactéria para essas bactérias que a gente precisa delas para ficar feliz. E, consequentemente, eu tenho que dar alimentos para ela conseguir crescer de novo. Então, esses alimentos são alimentos que a gente considera alimentos prebióticos. São alimentos que elas gostam de comer. Então, eu tenho prebióticos normais, fibras, né? Um chuchu é um prebiótico. Eu tenho prebióticos de mais alta digestão, como alimentos fermentados. Então, quando a gente fala de alimentos fermentados, eu tenho as conservas e eu tenho alimentos prontos que a gente pode comprar, que são fermentados. E eu sempre explico para o meu paciente também em relação aos russos, né, que 6 meses por ano eles não têm alimento, né, eles comem conserva. E são extremamente grandes, fortes, porque as bactérias adoram essas conservas. Mas se você não tiver tempo nem vontade de fazer uma conserva, você pode comprar isso pronto. Para alimentar essa bactéria. Então eu tenho prebiótico, que é comida para a bactéria. Eu tenho probiótico, que é a própria bactéria que eu vou ingerir e ela vai passar pelo meu estômago e ficar vivo dentro do intestino. E eu tenho o simbiótico, que são a junção dos dois. Eu vou dar tanto a bactéria como a comida para essa bactéria comer. Eu tenho alguns outros tipos também, mas eu acho que não vale a pena a gente falar neste momento. Quando eu falo da paciente com disbiose, o que a gente pode fazer para diminuir essa disbiose? Primeiro, diminuir essas comidas inflamatórias que as bactérias ruins gostam de comer, aumentando fibras, aumentando alimentos de verdade, aumentando a ingesta de água. Eu brinco com alguns pacientes também que alguns são cactos, né? Não bebem água de jeito nenhum. Realização de exercício físico. Olha que interessante. Se eu fizer exercício físico, eu diminuo a minha disbiose intestinal. Manejo do estresse. Muita gente sente estresse lá no intestino. Ou ela aumenta muito a secreção de ácido no estômago, e isso vai para o intestino e até ser neutralizado, pode também fazer uma disbiose. Esse ácido clorídrico ele pode matar um pouco das bactérias também. E é tão complexo esse assunto que o contrário também é verdadeiro. Se eu tiver pouco ácido no estômago, muito comum em pessoas de mais idade, eu também posso fazer uma disbiose, porque eu deveria ter matado as bactérias que eu ingeri junto com o alimento, e não mato, e elas vão passar pelo estômago e vão começar a colonizar esse intestino também. Então, o manejo do estresse é interessantíssimo para você diminuir disbiose intestinal. Realização de exercício físico, mudança do tipo de alimentação, aumento da ingesta de comidas que essa bactéria gosta. Então, comidas, essas fibras prebióticas, comidas fermentadas, de maneira ao seu ritmo intestinal ficar dentro da normalidade. O que seria normalidade? 1 a 2 vezes por dia. 2 vezes ainda melhor. Por quê? Você tem que pensar que da boca ao ânus é um tubo único, tá? Então, se está entrando comida pela boca, ela tem que sair. E se ela não sai, aquelas bactérias que estão lá no seu intestino grosso, né, que é a parte final do intestino, vão começar a se multiplicar. Se multiplicar em progressão geométrica, multiplica em grande quantidade. Se ela não tem por onde sair, a tendência dela vai ser voltar para trás. Né, fazer um caminho retrógrado e chegar lá no intestino delgado, que é o lugar de maior absorção que você tem de nutrientes. E se ela chegar lá no intestino delgado, aquela vitamina B que você comeu, né, conseguiu, passou pelo estômago, conseguiu quebrar e chegou bonitinha lá no intestino delgado, ela vai lá e vai comer. E a sua tendência vai ser fazer o quê? Uma desnutrição. Uma desnutrição independentemente do seu peso corporal. A gente tem muito pacientes em sobrepeso, obesos, que são desnutridos. Provavelmente, uma das causas é essa disbiose intestinal. Então, é um panorama grande. Hoje se estuda muito essa parte de disbiose, da qualidade dessas bactérias e como aumentar
ou dar comida somente para as bactérias boas, e como que eu lido até mesmo com quando eu mato as bactérias ruins e ficam aqueles pedacinhos que podem inflamar. E como que eu posso tratar os pacientes depois de iniciarem antibiótico terapia? Porque o que é comum, por exemplo, uma paciente com infecção urinária. Eu vou dar um antibiótico para tratar a infecção urinária. Só que esse antibiótico ele vai abrir dentro do intestino. E é como se fosse uma bomba atômica. Ele vai matar as bactérias do intestino. E essa paciente pode cursar com crise de ansiedade. Olha que coisa, ela tem uma infecção urinária, ela tomou um antibiótico, aí ela entra em crise de ansiedade e às vezes vai no psiquiatra e ele dá um remédio para tratar a ansiedade. E era uma paciente que antes não tinha ansiedade. Provavelmente o que ela deveria tratar era o intestino, com mais alimento para essas bactérias boas. Então é um tratamento complexo, mas saber que isso existe e observar os efeitos desses alimentos inflamatórios no seu sistema é uma coisa muito interessante para você ficar mais desperto do o que tem relação com o quê. Por quê? Eu posso comer uma comida inflamatória e só ter a resposta daquela comida, a resposta ruim, 3 dias depois. A gente fala de hipersensibilidade tardia mediada por um anticorpo chamado IgG. E o efeito não precisa ser intestinal. Porque a coisa mais lógica a se pensar é, olha, comi uma comida estranha, inflamatória, eu vou ter diarreia, eu vou ter constipação, eu vou ter distensão. Mas não, eu posso ter efeitos à distância. Eu posso comer uma pizza no sábado e na segunda-feira ter uma enxaqueca. E aí eu perco a ligação, porque eu posso falar assim, olha, segunda eu comi só salada e tive enxaqueca. No sábado eu comi pizza e não aconteceu nada. Mas essa enxaqueca da segunda é pelo sábado, entende? E os efeitos são no corpo todo. Hoje a gente fala dos eixos de relação de todos os órgãos com o intestino. A minha base é a ortopedia. Na ortopedia, se eu coloco lá intestino e artrose, osteoartrite, né, envelhecimento articular, hoje eu tenho 77 mil artigos publicados relacionando envelhecimento articular com alteração intestinal. Com sobrepeso, sem sobrepeso, com desbiose, sem desbiose. Mas o paciente pode ter alteração de humor, ele pode ter alteração de pele, né, acne, eczema, ele pode ter alteração intestinal, com certeza, mas os efeitos são variados. Ele pode ter esteatose hepática, gordura no fígado, pela desbiose. Então, o que vocês precisam saber é o seguinte, são vários sintomas que são causados pelo mesmo problema. E esse problema pode ser tratado de diferentes formas, com singularidade, como eu sempre costumo falar para o meu paciente. Para você, o problema é esse, o tratamento é esse. E para outra pessoa pode ser diferente. Gostaria de agradecer os patrocinadores. Espero que vocês tenham gostado. Sugiro que vocês me acompanhem nas redes sociais e o podcast vai sair toda sexta-feira à noite, às 20 horas.